Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, capitão. Boa noite, chefe. Para nós é um orgulho muito grande estar aqui hoje. Não sei se vocês percebem isso, mas aqui não tem aquela atmosfera de medo que a gente está encontrando nas ruas, em todos os lugares que a gente passa, né? Aqui a gente percebe claramente que as pessoas estão com coragem de enfrentar os problemas, porque é isso que significa a gente ser brasileiro. A gente encara os desafios de frente e não desiste. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, ao lado desse guerreiro que é meu amigo, meu irmão, e que tem enfrentado junto comigo a turminha da mamata. Eles não gostam que a gente fale turminha da mamata. Então vamos lá, turminha da... Acabou. Quando eu falo tamo junto, então eles se irritam, né, irmão? Mas nós estamos juntos e com toda a esperança do mundo, a gente está enfrentando esse desafio diário, pesado. A gente sofre difamação, assassinato de reputação, mas mais uma vez a gente sabe que a vida é para isso, né? A vida não termina quando a gente morre. Pelo contrário, né? A gente transcende e segue nosso caminho. Mas a vida sem liberdade também não faz sentido algum. A gente encontrou a Secretaria de Cultura muito aparelhada, né? Funcionando alegoricamente, porque a gente não tinha as competências que temos hoje. Graças à confiança do presidente Jair Bolsonaro, hoje sim a gente tem uma linha de comando. Nós estamos com as vinculadas com a gente. Hoje a gente entende como essa máquina funciona, como esse mecanismo era prejudicial, principalmente para a população do nosso país, porque a cultura é um bem de todos nós, assim como a liberdade. E o que a gente viu não foi bem isso, né, André? O que a gente viu foi uma elite sindical se aproveitando de todos esses mecanismos que são feitos para o homem comum. O André tem feito um trabalho esplêndido à frente da Secretaria de Fomento, da Cefic. Me orgulho muito de ter construído esse time. Hoje a gente, graças a Deus, tem algumas pessoas que estão com a gente, né, apesar das dificuldades, porque não é todo mundo que fica e aguenta essa pressão. Às vezes as pessoas falam comigo, né, nossa, você já é o secretário mais longevo do governo. E, sinceramente, a gente hoje vive um momento muito, muito singular, né? Porque ou a gente acredita no mundo da narrativa, ou a gente vive no mundo real. E a gente tem um foco, e tem tido foco em trabalhar, né, no mundo real. A gente não se abala com esse tipo de pressão que a gente sofre. Claro que é chato, porque muitas vezes os nossos familiares sofrem com isso. Acho que todos vocês aqui, tenho certeza que todos vocês aqui enfrentam esse tipo de desafio, né? Não só com a população, mas dentro de casa, dos familiares, a gente também sofre. E a gente sabe que o importante nessa questão toda é se manter firme no foco, firme no propósito e no comprometimento de fazer um Brasil melhor para os nossos filhos. Fala um pouquinho aí, meu irmão. Fala, pessoal. Boa noite. Prazer imenso estar aqui. Obrigado, chefe. General Cultura, né? Já que eu sou o capitão Cultura. General Cultura. Não fique rindo não, viu? Você sabe que já disseram que eu não gosto de evangélico, você fica rindo aí, ó. Faço ritual, eu sou católico, ritualista, eu sou tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Mas brincadeiras à parte, é realmente um grande desafio. Assim que eu assumi lá a secretaria que cuida da Lei Rouanet, eu me deparei com um caos burocrático e administrativo. Foi algo que eu falei na Comissão de Cultura, e as deputadas de esquerda ficaram meio que chocadas, né? Que eu disse que simplesmente não havia política pública cultural no país, e não havia realmente. O presidente Bolsonaro, que é acusado em todas as mídias, em todos os saraus de maconheiros e toda essa elite sindical arrogante de não gostar de cultura, foi o presidente que marcou o início da política pública cultural do país. Foi o primeiro presidente que falou assim, não há como fazer política pública cultural sem fazer auditoria, sem saber se o dinheiro do povo está indo realmente para a cultura.
Então, o presidente Bolsonaro marcou isto. A gente chegou lá, tinham 13 bilhões de reais, eu vou repetir, 13 bilhões de reais de projetos culturais não auditados. E quando eu digo não auditados, gente, não estou falando de nota fiscal, eu não estou falando de conferência, não, estou falando que eu sequer sei se o produto daquele projeto foi entregue. Então, são 20 mil projetos, mais de 5 milhões de páginas, 13 bilhões de reais alocados, e nós não sabemos se isso foi, de fato, entregue para a cultura do país. Algo que a gente não pode deixar de falar também, né, André? Porque hoje a gente sabe, através de dados, fatos, né, estudos, que 78% desses recursos que o André está falando, desses 13 bilhões de reais que o presidente citou, a gente sabe que apenas 10% de proponentes foram beneficiados com isso. Aí eu pergunto para vocês, qual política pública? Que diabo de política? Que política pública é essa que favorece apenas 10% da indústria, né? 78% dos recursos dessas últimas décadas ficaram na mão de apenas 10% de proponentes. Isso não é política pública, isso é centralização de recurso. Então é contra? E mais, chefe, é uma centralização ruim de recursos, mal distribuída, mal gerida e para fins ainda piores. Cansamos de ver a ação revolucionária da esquerda sequestrar a cultura, porque aquilo não é cultura, aquilo é bagunça, esculhambação. Pegar a cultura, enfiar a cultura no palanque político sindical, um palanque partidário. Você via cenas bizarras, como aquela peça Macaquinhos, como outras peças grotescas que aviltavam o sentimento religioso da imensa maioria do povo brasileiro. Desrespeitando a maioria da população brasileira que é cristã. E desestruturando o núcleo básico da cultura. Eu costumo dizer isso e eu sou muito execrado na burocracia por dizer isto, mas não existe cultura sem culto. O termo cultura vem de culto, o ato de cultivar, de cultuar. E a nossa cultura é uma cultura cristã, porque o nosso culto fundador da nossa civilização é o cristianismo. Tudo mais em sociedade foi produzido por essa cultura cristã. A cultura de um povo, ela é a manifestação do seu espírito. E definitivamente o que a gente assistiu nessas últimas décadas foi a centralização desses recursos para utilização em política. E definitivamente não foi uma política plural. Estamos sendo muitas vezes acusados de tomar partido, né? Mas a verdade é que pela primeira vez na Secretaria de Cultura estão sendo avaliados projetos cristãos, projetos evangélicos. Então por que o povo não tem esse direito? Por que a cultura tem que ser uma máquina favorável apenas a um lado, apenas a uma visão, deturpada, muitas vezes transformada em palanque político ideológico? Tanto que os números mostram para a gente. Os números mostram que 78% de recursos, que a gente nem sequer sabe o objeto, se aquilo foi realmente investido em cultura, esses recursos ficaram centralizados. Então, o trabalho que a gente tem à frente da Secretaria de Cultura é hercúleo, é gigantesco, porque temos a obrigação, enquanto agente público, de entender as necessidades da população. Esse dinheiro de cultura não é feito para atender a uma elite arrogante, que fica sentadinha no sofá, ditando as verdades que eles acreditam. Enquanto a população, a maior parte da população brasileira, não tinha acesso a esses recursos. Eu quero complementar rapidinho, André, só para dizer que é o seguinte, gente, se vocês têm projetos culturais conservadores, se vocês acreditam no seu livro, na sua música, no seu filme, seja lá qual for a sua manifestação cultural, você vai encontrar respaldo na Secretaria de Cultura. O problema não é a lei, o problema foi o que fizeram com ela, tomaram para si. Então isso acabou. Enquanto eu estiver sentado naquela cadeira, a gente vai valorizar a arte nos 4 cantos do Brasil, na praça, no coreto, na igreja. Toda a manifestação cultural brasileira deve ser respeitada e será.
E mais, secretário, esse resgate da nossa cultura, e quando eu falo cultura aqui, eu amplio a ideia de cultura para muito mais do que aquela manifestação artística, literária e musical. Eu estou falando de cultura como todo ato humano em sociedade. O resgate desta cultura, da dimensão ampla da cultura, é um resgate de civilização. E aí eu disse ali agora para o pessoal do Terça Livre, que não existe cultura secular, como eles tentam colocar a todo tempo, porque cultura está ligada a culto. E como um filósofo que eu adoro, chamado Eric Voegelin, fala, secularismo é um nome polido para a barbárie. E eles são os verdadeiros bárbaros, eles são os verdadeiros inimigos da cultura. A cultura que se assenta em valores atemporais, são valores milenares. É esta cultura que nós queremos resgatar. É esta cultura que o Estado brasileiro tem a obrigação de preservar. Eu não estou fazendo um favor a nenhum dos senhores, o secretário não está fazendo, o presidente não está fazendo. É obrigação nossa. O servidor público tem que preservar a cultura do povo brasileiro. Nós não vamos financiar uma pequena elite arrogante que transformou a cultura como meio de ação revolucionária. Não mais. É o que eu falei. Representação popular tem o presidente da República com mais de 55 milhões de votos. Se for para a elite sindical do Projac comandar a cultura, então a gente tira o presidente da República, porque ele sim tem votos. Ele só tem gritaria. A gente está aqui hoje celebrando um ponto de vista, uma opinião, um modo de vida, né? E às vezes as pessoas me perguntam, Mário, por que você é conservador? Eu digo, porque eu preservo a memória dos meus pais, porque eu enalteço a vida da minha família, porque eu reconheço os meus antepassados. Porque se a gente não for uma sociedade que respeita o nosso passado, que futuro a gente pode querer para os nossos filhos, né? Nós não somos uma nuvem que muda de figura, uma hora está aqui, outra hora está ali. Isso é uma sociedade sem passado. Nós somos mais parecidos com uma árvore, né? A árvore, por mais que ela comece com 2 brotinhos, 2 sementes, quanto mais ela cresce, quanto mais ela floresce, mais ela enfrenta a ação do tempo, as influências da vida, né? Mas se aquela árvore tem uma semente bem firme, bem plantada, bem regada, né, meu amigo Wesley? Ela vai dar frutos bonitos, ela vai resistir à ventania, ela vai resistir às chuvas, ela vai resistir a todas as pressões. Isso é ser conservador. Preservar o seu passado, sua história, sua família. Hoje eu, Mário, eu estou aqui em cima, mas hoje eu estou aqui em cima, mas eu não esqueço que eu perdi meu pai com 14 anos. Hoje eu estou aqui em cima, mas eu lembro do meu tio Bebeto, eu lembro da minha irmã, do meu avô, da minha mãe. E aí você pergunta, tá, mas eles morreram? Não, eles continuam vivos em mim. E é para isso que a gente está aqui hoje. Porque, mais uma vez eu digo, a morte não é o fim, mas a vida sem liberdade, sim. E a liberdade, pessoal, a liberdade é esse palco extraordinário onde a cultura de um país vive. Sem liberdade não há cultura. Sem liberdade não há civilização. É por isso que, a despeito de toda a metalinguagem, de toda a perseguição política, jurídica que nós vimos sofrendo na Secretaria de Cultura, são mais de 49 mandados de segurança, dezenas de ações populares, Ministério Público inventando os fatos atípicos como se fossem crimes, mas tudo isso vale a pena. Cada sacrifício desse, nós fazemos e derramamos no altar sagrado da liberdade. E é por isso que precisamos de vocês, mais do que nunca, para preservar as bases da nossa civilização. E eu pergunto, senhores, quando iremos realizar este sonho sagrado chamado liberdade? Eu e o André, a gente tem um dia a dia muito duro, né, na Secretaria de Cultura.
E hoje é uma oportunidade muito boa de aquecer o coração da gente para que na segunda-feira a gente volte com toda a força para o trabalho. Eu acho que a palavra, André, é gratidão. Eu sou grato, porque eu nunca votei num governo de esquerda. Eu tenho 25 anos de televisão, dos quais pelo menos 16 eu passei dentro da TV Globo. Eu posso afirmar para vocês que a última coisa que importa lá dentro é a meritocracia. Se você se dedica, se você trabalha, se você respeita o próximo, isso é uma moeda sem muito valor dentro da própria estrutura que engloba a televisão. E em 2018, eu falei para a Juliana, que é minha esposa, que está aqui sentadinha aqui na frente. Obrigado, meu amor, por me aguentar. Você definitivamente representa a minha família, você é a família e você sabe disso. Mas em 2018, eu já falei isso para o André, eu e a Juliana, a gente estava prestes a ir embora do Brasil, né? Porque eu tenho um filho do meu primeiro casamento que mora lá fora, e para mim é muito difícil não acompanhá-lo, não acompanhar o desenvolvimento dele de perto como eu gostaria, né? Então a gente estava de malas prontas, a gente estava com todo o processo legal já definido para ir embora. E eu virei para ela e eu falei assim: amor, nós temos um último fio de esperança. O último fio de esperança chama-se Jair Bolsonaro. Então a palavra é gratidão, porque é graças ao presidente Bolsonaro que hoje nós podemos estar aqui no CEPAC falando aquilo que a gente pensa e continuando a acreditar que o Brasil é o futuro. Não é mais o país do futuro como eu escutava quando eu era criança. O Brasil é o nosso futuro. As nossas crianças, os nossos pais, as nossas memórias, as nossas tradições são respeitadas por esse governo. Então, sou muito grato a vocês, essa energia maravilhosa, corajosa que eu encontrei aqui hoje. Não vejo ninguém com medo, né? Que sensação é essa? Que vida é essa com medo? Então se tem um poço de lava na minha frente, a minha família está aqui com fome, e lá tem a comida, vocês acham realmente que eu vou ficar aqui desse lado aqui chorando? Eu vou atravessar o campo o que for para buscar o alimento da minha família. E eu acredito que todos vocês aqui têm no coração essa mesma chama, tá? Liberte os homens num campo e a cultura vai florescer sem verbas públicas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O florescer da cultura de um povo não depende de gordas verbas públicas, mas sim dessa paixão ardente do que a gente acredita no futuro, do que a gente pode criar. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro. Eu quero dar os parabéns para o Sérgio Santana, para o deputado Eduardo Bolsonaro, por essa iniciativa corajosa. Quem está do lado deles sabe que isso aqui foi feito no pulso, na garra, na vontade de crescer. Eu acho que nada representa mais a cultura do povo brasileiro do que a garra, do que a vontade, do que a paixão por esse país lindo, verde e amarelo. E pessoal, só um último recado. 7 de setembro está chegando. A independência não é um ato. Não é um ato parado num tempo grande e gigante como uma velha montanha. A independência é um processo que continua ao longo do tempo e que precisa da participação de cada um de nós nessa imensa democracia atemporal que liga passado, presente e futuro. 7 de setembro a gente precisa reforçar a ideia, fincar a bandeira da liberdade não só na cultura, fincar essa bandeira da liberdade, dessa heráldica mágica para o país e para os nossos filhos e nossas futuras gerações. Certo, pessoal? Agradeço a todos, agradeço o Mário. André, acusam a gente de ser radical na cultura. Nós somos radicais, sim. Nós somos radicalmente honestos, radicalmente transparentes, radicalmente brasileiros e radicalmente Bolsonaro! É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Radicalmente brasileiros! 100% brasileiro.